Olá, queridos, olha eu de volta. Hoje nós vamos dar sequência no que nós estávamos falando. Nós falamos nas últimas aulas aí sobre poder, os tipos de poder e o que isso impacta na política. Porque a política é algo público. Logo, a política ela tem que ser gerida com características de poder público, né? As decisões devem ser tomadas sempre pensando no bem-estar da maioria. Só que a gente percebe que não é isso que acontece. Que as pessoas elas são colocadas para exercer um poder político, mas quando elas assumem esse poder, elas administram, elas gerem, elas tomam decisões e praticam ações com características de poder privado. Então isso faz com que essa gestão do bem público, que deveria ser gerido e distribuído para todos, acaba atendendo interesses de um grupo específico de pessoas, ou um grupo menor de pessoas, de quem está no poder e de quem é próximo de quem está no poder, pessoas com as mesmas características. E os demais ficam à mercê, ficam à margem, né, da sociedade. E quando esse indivíduo ele fica à margem da sociedade, ele percebe essa condição, então ele vai se indignar em relação a isso. E quando ele se indigna em relação a isso, ele vai juntar outros que têm a mesma indignação que ele. E nessa junção do outro que tem a mesma indignação que ele, é que ele vai levantar, vai começar aí o que a gente conhece dentro da sociologia como movimentos sociais. Então, o que são movimentos sociais? Quais os objetivos dos movimentos sociais? Quais as ferramentas utilizadas pelos movimentos sociais? A gente vai ver agora. Vem comigo. Hoje, então, falaremos sobre os movimentos sociais. Quando a gente fala em movimentos sociais, nós precisamos entender primeiro por que eles acontecem no nosso país. Os movimentos sociais, eles são decorrentes de uma política onde o poder gerido, o poder praticado por quem está no poder, é um poder com característica de poder privado. Lembra que nós falamos na aula anterior sobre os tipos de poderes? Então, a política deveria, por ser algo público, deveria ser algo feito, realizado com o poder com características privadas, ou melhor, características públicas. Só que, infelizmente, boa parte dos gestores, né, dos que gerem, dos que têm o poder político, eles praticam o poder político com características de poder privado. Então, em decorrente dessa desigualdade, dessa gestão do poder facilitar, atender os interesses de um grupo específico de pessoas, é que vão surgir pessoas, grupos de pessoas, que vão se sentir à margem, ou injustiçados, ou que não estão tendo seus direitos atendidos. Esses grupos vão fazer, então, os movimentos sociais. Então, o que é um movimento social? O movimento social é um grupo de indivíduos ligado por objetivos específicos. Então, um grupo de um movimento social, ele pode estar associado diretamente a uma ideologia, pode estar associado a uma condição social, pode estar associado a uma condição de questões de injustiça, seja por conta de gênero, seja por conta de classe social, seja por conta de cor, enfim, todos aqueles que se sentem à margem, se sentem minorias, se sentem excluídos, né, dentro de uma sociedade, em decorrência dessa gestão do poder público com características de poder político, é que vão, de certa forma, se organizar e promover os movimentos sociais. Logo, os movimentos sociais, eles são importantes por quê? Porque eles caracterizam, eles apresentam, eles mostram aonde é que a sociedade está com lacunas, aonde é que ela está em déficit, aonde ela tem que se preocupar mais. E quais são, então, os objetivos de um movimento social? Os objetivos do movimento social é o quê? Ou manter, né? Transformação está escrito errado, desculpa. Ou manter uma condição que já existe, ou transformar uma situação que já existe, um valor, uma ideia, um princípio. Então, por exemplo, nós temos grupos que todo domingo estão se manifestando lá em frente ao Palácio da Alvorada. Aqueles grupos que estão defendendo, aquele grupo que está defendendo a manutenção do governo, as ideias do governo, é um movimento social com característica política, ideológica política, e que tem como objetivo o quê? Manutenção. Manutenção do quê? Do poder, dos valores, das ideias que o presidente está colocando. O grupo, e aí em outros lugares, por exemplo, quando tem um panelaço, né? O presidente vai falar, o governador vai falar, sei lá, o papagaio vai falar, tem panelaço. O panelaço é o quê? É um movimento, ainda não chega a ser um movimento social, mas já é um indício de que existe um descontentamento
com as ideias, os valores que aquele que está gerindo o poder está colocando. Porque, com certeza, essas ideias não atendem aos interesses desses que estão fazendo o panelaço, né? Então, esse panelaço é uma ideia do quê? De que nós não estamos concordando, que as pessoas que fazem isso não estão concordando, e, consequentemente, elas têm qual a intencionalidade, qual a ideia? De que deve haver uma transformação, né? Uma transformação na condição política atual. Então, existem movimentos sociais que eles têm como objetivo manter a ideia que está, a situação que está, o poder que está, e tem tem movimentos que têm a ideia de transformação. E aí, quando a gente pensa em questões que defendem determinadas ideias ou não, a gente vai ter, então, poderes tanto defendendo como querendo manter. Então, são os que defendem, são os que querem a manutenção, e os que querem a transformação são os que querem mudar as condições que eles se encontram. Quais são as ferramentas que os militantes, que as pessoas envolvidas nesses movimentos sociais utilizam para fazer os seus movimentos? E aí, no decorrer da história, a gente vai ver que sempre foram os meios de comunicação, principalmente. Durante muito tempo foi o jornal, né? A gente vê aí em filmes, em novelas, que as pessoas escreviam, tentavam publicar e colocar o jornal na casa das pessoas, para que as pessoas soubessem do que estava acontecendo, se unissem, lutassem, né? Se juntassem ao grupo. Depois nós vamos ter aí o rádio. Depois, durante muito tempo, nós tivemos a própria televisão. E hoje nós temos um outro meio de comunicação, uma ferramenta que os movimentos sociais utilizam, que é o quê? Que é a internet. As redes sociais, principalmente. A maioria das coisas, os movimentos, eles surgem hoje dentro das próprias redes sociais. É no Twitter, é no Facebook, é no Instagram e tantos outros, uma vez que as pessoas começam a encontrar outros que pensam como elas, que têm as mesmas ideias que elas, vão organizando essas ideias com objetivos específicos, e aí isso vai se espalhando, e vão espalhando isso pelo WhatsApp, por todas as ferramentas de comunicação que nós temos. E aí, no entanto, que quando a gente teve o movimento lá, né, em 2018, para 2018, não, acho que antes, não lembro qual foi o ano agora, para poder... Perceberam, então, que os movimentos sociais são decorrentes dessa desorganização e dessa falta de distribuição igualitária, né? Os movimentos sociais, eles são consequência de uma desigualdade social. É o grito de uma sociedade democrática, de indivíduos dessa sociedade que não estão sendo atendidos pelos seus interesses. Sejam eles ideológicos, sejam eles políticos, sejam eles econômicos, sejam eles étnicos, enfim, quaisquer tipos de interesses, quaisquer tipos de ideias, né? E a gente viu aí, então, como que isso se forma, quais são as intencionalidades de um movimento social, que ele pode ser transformador ou pode ser de manutenção, e quais as ferramentas utilizadas por esses movimentos sociais. Façam atividade do Google Forms que eu deixei, não esqueçam de enviar, ok? De finalizar a atividade. Tenham todos uma boa semana, a gente se vê aí na próxima aula, fiquem com Deus, saudade de todos, beijos!